voltei mais uma vez para fazer mais um vídeo, continuando a falar mais um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus, representante de Cristo aqui nessa terra. Então, meus ouvintes, presta atenção. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Nun, ser forte e corajoso. O Senhor ordenou para que Josué fosse forte e corajoso. Mas de que maneira ele teria que ser forte e corajoso? Com as próprias forças dele? Não. Com as próprias forças dele, ele não conseguiria ser forte e nem corajoso. Mas Deus ordenou, permitiu que ele recebesse o Espírito Santo, como vem dizendo aqui. Como o fato dessa obra não poderia ser feito sem o Espírito Santo? Essa obra que Josué teria que fazer não poderia ser feito sem o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo é o sopro de vida na alma do homem. O Espírito Santo é o sopro de vida espiritual na alma do homem, para que ele tivesse um poder forte espiritual para ir fazer aquele evangelho, pregar e falar assim com vigor, com força, com vontade própria mesmo de pregar, com vontade de pregar o evangelho para as pessoas. Mas se a pessoa não tiver o Espírito Santo com ele não consegue fazer essa obra, ele não consegue falar de Cristo. Como disse ainda, esse Espírito Santo, que é o sopro da alma, sopro de vida na alma, ele comunica do Espírito e transmite a vida de Cristo para as pessoas. A vida de Cristo, como ele é bondoso, como ele ama cada um de nós, cada um de vocês, dependente da religião que você é. Mas você tem que converter a ele e passar pelo novo batismo, que é o batismo pelo Espírito Santo, o batismo pela água, e receber o dom do Espírito Santo em sua vida. Mas ainda, o que a igreja primitiva fez para crescer espiritualmente? O que a igreja daquele tempo, primitiva, fez para crescer espiritualmente? Atos 2:42, vem dizendo: e eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão a partir do pão e de oração. Eles perseveravam na oração, em comunhão com Deus, aquele povo, e eles cresceu espiritualmente. É o que nós devemos fazer, nós que somos batizados, que aceitamos a Cristo em nossa vida. Você que quiser aceitar, tem que perseverar também, tem que orar muito, pedir o poder do Espírito Santo para dar força espiritualmente para você, orando e vigiando em todas as coisas. É isso que eu e você temos que fazer. Mas ainda, uma igreja viva crescente. Uma igreja viva crescente. Qual era a força da igreja primitiva? Qual era a força? A força da igreja primitiva? Atos 4:32. A multidão dos que criam estava unida. Era uma multidão que confiava, cria em Jesus. Eles sempre estavam reunidos de coração, um com os outros, e de propósito. O mesmo propósito que um tinha, o outro tinha também. E devemos ser assim, ter ainda. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo que era compartilhava com todos. Todos que eles possuíam, compartilhavam com aqueles que não tinham. Que
tinha necessidade. Então eles cresciam cada dia. Esse era uma das mais grandes crescimento da igreja primitiva. Ainda Atos 2, 46 e 47 disse: e perseverando de comum acordo, perseverava, tudo entrava num só acordo, todos os dias, no templo, na casa de Deus, e partindo o pão em casa, comia com alegria. Partia o pão na casa de cada um e comia com alegria. E com simplicidade de coração. Eles eram simples de coração. Louvando a Deus e cantando com louvor o favor de todas as pessoas, de todos os povos. De todos os povos. Eles se preocupavam com o bem-estar, com a vida espiritual de outras pessoas. É o que nós temos que fazer. Preocupar com o bem-estar de cada pessoa que não tem a Cristo, com aquele que tem e que está, o Pai, passando por necessidade, eu e você, que possamos ajudar essas pessoas. Como o Espírito Santo deveria influenciar aquele que ensinava a palavra de Deus? Como é que o Espírito Santo influenciava aquele que ensinava a palavra de Deus? 1 Coríntios 2, de 1 a 4. Irmão, quando fui até vós, esse escrito é de Paulo. Quando fui até vós, anunciando vós o mistério de Deus, quando ele foi até os outros anunciar o mistério de Deus, aqui está falando, é o apóstolo Paulo. Não fui com linguagem, nem de sabedoria, não foi com linguagem nem com sabedoria, mas é o Espírito Santo que deu, né? Põe na boca dele as palavras. Estive convosco em firmeza, ele foi firme, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consentia em palavra. Ele diz que a linguagem e as pregações dele não consentia em palavras. Persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, que o Espírito Santo influenciou ele a fazer tudo isso. Não foi com a sabedoria, assim, eu vou fazer isso, mas sim com o poder do Espírito Santo. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito. Ele revelou a palavra de Deus pelo Espírito dele. Revelou a mim e você que leva a palavra de Deus, que vai levar pelo Espírito dele. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Se o Espírito do homem, só ele pode conhecer as coisas do homem. Só ele. Que está nele, com o Espírito do homem que está nele, com o Espírito que está em mim, que está em você. Não é isso aqui não é aquele Espírito que dizem que sai vagando, porque não existe esse Espírito que sai vagando, quando o homem morre sai vagando, não. O Espírito, quando a pessoa morre, ele volta para Deus que o deu. E o corpo da pessoa possa ser pó da terra, corpo sem vida. Eclesiastes 12, verso 7 diz: e o pó volta à terra como era antes, e o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito é o nosso fôlego de vida. Ele volta para Deus a partir da hora que a gente morre, que Deus tira o nosso fôlego de vida. Nós morremos, que o homem morre, ele passa a ser pó da terra, corpo sem vida, e o Espírito dele, que a vida dele, volta para Deus, que foi Deus que deu.
Disse ainda, assim também ninguém conhece as coisas de Deus. Ninguém de nós conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. As coisas de Deus, só o Espírito de Deus, a fim de compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Tudo que é da palavra de Deus foi dado gratuitamente por Ele. E a salvação é de graça, gente. A salvação é de graça para mim e para você que aceitarem. Também falando destas coisas, não com palavra ensinada pela sabedoria humana. A gente não fala com palavra de sabedoria humana, mas com palavra ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Comparando coisas espirituais com as espirituais. Coisas espirituais com as espirituais. Quais eram as condições para receber o dom de Cristo, que Cristo prometeu aos seus seguidores através dos tempos? As condições a qual disse aqui é Atos 2, 38 e 39. Pedro então lhe respondeu: arrependeis vós a cada um dos vossos pecados. As condições que Deus nos deu para que nós pudéssemos receber através da palavra do Espírito dele, a salvação, está dizendo, Pedro disse, arrependeis vós a cada um de vós. Falou para mim e fala para você. Dos seus pecados. E ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a gente se arrepender. Atos 5, 32. Porque não recebemos mais plenamente esse dom hoje? Por que não recebemos plenamente esse dom hoje? Porque não estamos preparados. Nós temos que preparar, nós temos que pedir a Deus a sabedoria dele e o poder do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos receber plenamente esse dom do Espírito Santo em nossa vida. Para todos os que estão longe, e quando o Senhor nosso Deus chamar, ele aceitar, para que quando Deus bater em sua porta, como diz a palavra dele, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, bater em sua porta, e cearei com ele e ele comigo, você poderá receber o dom do Espírito Santo, se você abrir a porta para que Deus entre em sua casa, em seu coração. A porta é o seu coração, a sua casa, o coração. Se você receber ele vai te conceder o dom do Espírito Santo em sua vida. Disse ainda, Atos 5,32, e não somos testemunha destas coisas. E também o Espírito de que Deus concedeu aos que lhe pedirem. Não somos testemunha destas coisas, mas também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Se você obedece a Deus, Deus vai dar o dom do Espírito Santo para que você possa sair e pregar, para que você possa partilhar com seu amigo as palavras das Escrituras Sagradas. Esta palavra aqui, esta palavra. Você vai ter sabedoria, você vai pedir sabedoria, dom do Espírito Santo para você examinar as Escrituras. Pedir o Espírito Santo da verdade que te dá sabedoria em todas as coisas, em todas as palavras de Deus.
todas as palavras que está escrito nesse livro da profecia, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Disse mais ainda. Que característica marcada a igreja primitiva? Qual a característica marcada na igreja primitiva daquele tempo? Atos 2, 44 e 45. Todos que abraçavam a fé eram unidos. Todos que abraçavam a fé, a mesma fé, eles eram unidos. Colocava em comum todas as coisas. Vendia suas prosperidades e seus bens e repartia os dinheiro com todos, conforme a necessidade de cada um. Essa era a característica da igreja primitiva daquele tempo. E que nossa característica seja como a igreja primitiva daquele tempo. Aí ainda disse, entre eles ninguém passava necessidade, pois aquele que possuía terra ou casa, as vendia, trazia o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Depois eles eram distribuídos a cada um conforme a necessidade. Que característica maravilhosa que aquele povo tinha. Que nós possamos ter essa característica. Que eu e você. Foi assim que procedeu José, levita, nascido em Chipre, apelidado pelo apóstolo com o nome Barnabé. Assim também era Barnabé, que significava filho de exaltação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés do apóstolo. Que característica, né? Tinha aquele povo. Mas precisa ser assim. Quando nós vemos alguém que passa necessidade, que seja alguém da nossa fé e alguém que não seja da nossa fé, que nós puder repartir o que nós tiver com eles, que nós possamos repartir. Isso é muito bom, obedecer a Deus e ajudar aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Se você não pode ajudar com dinheiro, ajuda, compartilha com ele a palavra de Deus, leva a mensagem para ele. Compartilha com aqueles que se acham perdidos, que se acham nesse mundo de pecado, com aquele jovem, aquela jovem que se acha no mundo de droga, de perdição, que se acha perdido e acha que não há perdão para eles. Leva a palavra, fala que para Deus não há perdão sem pecado. Basta eles se arrepender e converter. Porque pecado não é só aquele que mata, nem só aquele que rouba. Aquele que briga, aquele que odeia o outro, aquele que é orgulhoso. O pecado dele é o mesmo daquele que mata, que rouba, que furta. Que pecado não tem tamanho. Pecado para Deus é pecado. Nós não devemos acoitar o que o pecador faz, mas pedir a Deus por ele e levar a mensagem para ele e falar que Deus, a hora que ele quiser ir até a Deus, é só ele procurar Deus, que Deus está de braços abertos para ele, para perdoar os pecados e para dar ao Pai força para ele converter do maus caminhos. Que nós possamos ser assim com aquelas pessoas, se nós não possamos ajudar com dinheiro, que nós possamos ajudar, pelo menos levando a mensagem, falar para ele que Deus ama eles, que só eles converter, que há perdão para eles. Não há pecado que não existe perdão.
o perdão Deus deu, Deus tem individualmente aquele que aceitar Ele. Que seja, Senhor, com todas essas pessoas que estão sofrendo, que estão angustiados por muitas coisas deste mundo, que o Evangelho chegue até ele, que você, a mim, que estão em Cristo Jesus, possam levar a mensagem para essas pessoas. Que seja esse o meu desejo e a minha oração nesse dia de hoje. Até o próximo vídeo. E inscreva se você gostou ou quer ouvir mais da palavra de Deus. Inscreva-se no meu canal. Dá um joinha. Esse é o meu pedido, a minha oração em nome de Jesus. Amém.